Fala pessoal, estamos mais uma aula aqui, aula 4, aula de receitas médicas. Decidimos dividir essa aula em duas partes, parte 1 e parte 2, tá? Ela é uma aula bem extensa, tem bastante informações, então decidimos dividi-la, tá? Ficou a parte 1 bem tranquila para vocês, vamos dar essa aula, vai ser uma aula bem curta e vamos dar algumas atividades para vocês estarem desenvolvendo, tá ok? Bom, vamos lá. O que seria primeiro receita médica, tá? Como nós já falamos alguns conceitos, agora vocês já têm ideia de como prescrever um medicamento. Você já sabe o que é um princípio ativo, certo? Então vamos dar mais algumas informações para vocês estarem prescrevendo um medicamento, tá bom? O que seria uma receita médica? A definição é uma prescrição escrita de medicamento contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, quer seja de formulação magistral ou de produto industrializado. Essa é uma definição. Mas se a gente for parar a pensar como um todo, a receita médica é um documento, né? Quando você vai no médico, qualquer um de vocês, ou quando vocês levaram alguém no médico, alguém é casado, tem filho, quando a gente vai no médico, o que a gente faz? A gente leva esse documento embora para a gente poder estar comprando o medicamento, comprando esse medicamento para fazer um tratamento em caso, se for esse o caso, né? Então esse é um documento, na verdade, de acordo com o diagnóstico que o médico deu para você, tá bom? O que algumas pessoas não sabem é que existem vários tipos de receitas. Nessa primeira aula a gente vai abordar a receita mais simples, tá? Então vai ser a receita mais comum, a receita mais simples dos medicamentos que não são de uso controlado, tá bom? Bom, vamos lá então seguir para o próximo slide. Receitas médicas. Quando você não tem certeza, digamos que você é um atendente de farmácia e chegou uma receita e você não tem certeza, você não está conseguindo identificar qual medicamento foi prescrito. Então você não pode vender nesse caso, está aí marcado no slide, né? Não aviar se não houver certeza. Então esse aviar aqui é no sentido de você não vai poder fazer a venda, você não vai poder estar dando esse medicamento se você não tiver certeza. O que você vai fazer no caso? Por exemplo, se é um atendente de farmácia, começou a trabalhar recentemente numa farmácia, você não tem certeza, você está inseguro. Bom, primeiro, você procura ajuda, né, gente? Então, você vai procurar o farmacêutico para você tirar as dúvidas, procurar algum outro amigo que você conheça lá, que tem uma experiência um pouco maior, para ver se ele sabe que medicamento seria aquele, tá bom? Caso essa dúvida não seja sanada, muitas vezes você tem que ligar para o médico, tá? Para perguntar para o médico que medicamento foi prescrito. Dependendo do caso, dependendo do medicamento, infelizmente o paciente tem que voltar lá para pegar outra receita, tá? Isso é lógico que vai depender de várias situações. Então, dependendo da situação, você já consegue conversar com o médico, já consegue esclarecer qual receita, qual medicamento é, você pode efetuar a venda. Agora, dependendo da situação que for, tá? Então aí você vai ter que muitas vezes pedir para o paciente voltar lá e pegar outra receita, tá? Mas isso é lógico, depende de várias situações. Então, mas essas são algumas situações que podem existir no ambiente de drogaria, tá bom? Bom, vamos lá para o próximo slide. Aqui, gente, estão alguns horários para administração de medicamentos, tá? Existem medicamentos que você tem que administrar por um certo tempo, tá bom? E existem medicamentos que você administra, digamos assim, tem gente que toma um medicamento que vai ser de uso crônico. O uso crônico seria uso para o resto da vida, a pessoa nunca vai poder parar de usar aquele medicamento, é um uso contínuo. Mas dependendo do tratamento, ele vai estipular por um determinado tempo, por 7 dias, por 5 dias, um tempo de tratamento. Aí dos horários de administração, nós colocamos aqui dose única, é aquele medicamento que você vai tomar uma única dose, é muito comum nos antiparasitários, às vezes você toma apenas um comprimido, tá? Também tem alguns antifúngicos que agem dessa maneira, então esse seria dose única. Existe medicamento que você toma de 4 em 4 horas, existe sim. Gente, antes de eu falar dos horários aqui, é interessante a gente lembrar que quando nós vamos falar de horário de administração de medicamento, a gente sempre se baseia esse horário numa questão de um dia, de 24 horas, tá? Então a gente se baseia nessas 24 horas. Um dia, todo mundo sabe, um dia tem 24 horas. Então a gente faz divisão desse dia e a gente faz os horários de administração. Por exemplo, se o medicamento tem que ser tomado, que nem aqui embaixo, de 6 em 6 horas, aí significa que a cada 6 horas você vai ter que estar administrando aquele medicamento. Aí um exemplo aqui seria a pessoa teria que tomar 6 horas da manhã, outro 12 horas da noite, 12 horas meio-dia, né, que 12 horas da manhã, 18 horas, que seria 6 horas da tarde, da noite, e 24 horas, que seria meia-noite. Tá? Então esse aqui de 6 em 6 horas, dependendo, é lógico, do estilo de vida da pessoa, dos hábitos que a pessoa tem, né, mas seria o que menos prejudicaria o sono dela.
tá? No mesmo caso, aqui de 8 em 8 horas. Eu tenho um horário que é bem interessante, que é esse horário 7 horas, 3 horas da tarde ou 23 horas, que seriam 11 horas da noite. Esse aqui não prejudicaria a noite da pessoa. No caso, ela tomaria 11 horas e depois tomaria 7 horas da manhã. Porque dependendo do horário que a pessoa começar a tomar e ela for tomar de 8 em 8 horas, aí vai acabar tendo que tomar, acordando durante a madrugada para estar tomando medicamento. Então nós sempre orientamos a estar tomando de algum modo que não prejudique o sono da pessoa. Outro exemplo aqui, de 12 em 12 horas. A pessoa tomando 8 horas da manhã e tomando 8 horas da noite. Gente, é muito importante vocês saberem isso, certo? Porque vocês têm que ter essa noção que existe esse horário para administrar medicamento. Não, é uma coisa que o atendente ele tem que ter o conhecimento e ele tem que saber fazer essa divisão do dia. Parece uma coisa super simples, mas as pessoas, e eu vejo muitas pessoas, inclusive muitos alunos às vezes, que eles ficam com dúvida nesse momento. Eu pergunto para ele, gente, medicamento de 8 em 8 horas, quantas vezes no dia você toma? Aí ele vai lá e fala, 4 vezes, 2 vezes. Não, faz as contas. 8 em 8 horas você vai tomar 3 vezes ao dia. Uma coisa, e é um erro comum que também acontece, muitas vezes alguém orienta o paciente dessa maneira, você vai tomar 3 vezes ao dia. Aí 3 vezes ao dia é uma coisa que fica meio relativa, né? Ele pensa assim, vou tomar um de manhã, um tarde e outro à noite. Ou então vou tomar 3 vezes ao dia, tá, vou tomar um agora, depois de tarde tomo outro se eu lembrar, depois antes de dormir eu tomo um. A pessoa dorme 7 horas da noite. Então você tem que deixar isso muito bem esclarecido, né? Que se é 3 vezes ao dia, tem que tomar de 8 em 8 horas, tá bom? Você tem que tomar de acordo com a recomendação que o médico passou. Vamos para o próximo slide. Próximo slide que a gente tem aqui, a gente está dando algumas informações sobre o que deve ter, né, para que serve uma receita médica. Bom, receita médica, ela vai definir um problema do paciente, alguém só vai no médico, é lógico, se tiver algum problema. Especificar objetivo terapêutico. Então, se você procura um médico, é porque você precisa de algum tratamento. O médico ele vai ter que especificar esse objetivo, ele vai ter que passar na receita esse objetivo, vai ter que passar uma receita de acordo com esse objetivo. Verificar o medicamento adequado para o paciente. Muitas das vezes o paciente ele tem alergia a algum medicamento, ele não pode tomar algum medicamento porque ele já tem outro problema, pode ter uma interação medicamentosa, então ele vai ter que avaliar tudo isso. Iniciar o tratamento, após definido vai iniciar o tratamento, fornecer informações, instruções e recomendações, monitorar o tratamento e interromper se necessário. Então, gente, continuando aqui. Para a escolha de um medicamento, o médico tem que definir o diagnóstico, tá? Estamos falando o nome de médico, mas existem outros profissionais que também realizam prescrição, que é o caso do dentista, só para lembrar. Tem que especificar o objetivo terapêutico, qual vai ser a terapia, qual vai ser o objetivo dessa terapia, levantamento de grupos eficazes de medicamento. A gente tem que lembrar bem que isso é uma coisa que a gente vai estudar ainda lá na frente, mas existem vários medicamentos, várias classes farmacológicas, e dentro dessas classes farmacológicas existem vários grupos. Então nós vamos estudar isso lá na frente, tá bom? Vocês vão ver mais. Escolher um grupo que seja eficaz, de segurança, que tenha uma aplicabilidade e um custo do tratamento também seja viável para o paciente, tá? Então tem todas essas questões que o médico ele tem que avaliar. Aí ele vai escolher um medicamento, escolher a forma farmacêutica, que vocês já aprenderam, escolher uma posologia, que nós vamos falar um pouquinho agora aqui na frente, escolher a duração padrão do tratamento. Bom, esse slide, pessoal, é um esboço de uma receita que nós fizemos para você. Acredite, esse aqui é o último slide, essa é uma aula realmente super tranquila, vocês vão praticar em cima desse esboço, tá? Voltarem quantas vezes forem necessárias. Aqui, o que tem nessa receita aqui? Nós temos o cabeçalho. Esse cabeçalho seria a informação da clínica, a informação do médico, a informação de onde está saindo essa receita, seja um hospital, vai estar marcado a localização do hospital, o endereço, tá? Certinho. Então, isso seria um cabeçalho, seria um papel timbrado que o médico estaria escrevendo ali, que seria a receita. Essa aqui seria uma receita simples, tá? Medicamentos que não são de uso controlado, tá? Então, seria um exemplo de uma receita simples, sem ser de uso controlado. A próxima informação é o nome do paciente. Se for interessante, muitas vezes coloca-se a idade também do paciente, certo? Próxima informação, nome do medicamento. O nome do medicamento aqui está prescrito com o princípio ativo e a dosagem. Isso aqui seria dosagem, tá, pessoal? Dosagem. Não esquece que eu falei na aula extra, eu falei disso para vocês. Então aqui seria a dosagem do medicamento. Uma coisa que eu ainda não disse para vocês, mas eu vou falar um pouquinho mais também quando for falar de bula, é posologia. O que é posologia? Posologia seria o modo de você usar o medicamento,
tá? Então aqui no caso da misolina 100 mg, como que você vai administrar esse medicamento? Vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas, aqui olha o horário aqui de administração, e o tempo de tratamento por 5 dias. Essa é a posologia que o médico passou para o paciente. Muitas vezes na farmácia, tem muito paciente que chega com muita dúvida, então quem vai ter que orientar é o atendente. O atendente vai ter que ler a posologia, vai ter que explicar pro paciente como é que ele vai tomar aquele medicamento, tá? Então, às vezes tem muito paciente que chega com muitas dúvidas sim, isso é bem comum. Então, é uma orientação típica de atendente de farmácia. Aqui, como são 2 medicamentos, tem médico que chega a numerar, número 1, número 2. Então, ele numera os medicamentos aqui. No caso, paracetamol 500 mg, também é o nome do medicamento. Aqui nós estamos prescrevendo com o nome do princípio ativo. Muitas vezes, pergunta típica, né? Professor, pode acontecer de repente, de algum médico prescrever com nome comercial, certo? Pode acontecer, ao invés de ele colocar paracetamol 500 mg aqui, colocar Tilenol 500 mg? Pode acontecer. Isso também acontece com uma certa frequência, tá bom? É bom vocês saberem disso, certo? A posologia aqui do paracetamol, tomar um comprimido se febre ou dor. Super comum também os médicos colocarem, ao invés de colocar o horário de administração, ele coloca se febre ou dor, coloca se necessário, e também é comum acontecer isso nas receitas médicas. Isso com o passar do tempo vocês vão praticando e vocês vão conseguir identificar com maior facilidade. Tem uma coisa que nem todo médico coloca, mas é uma coisa que o médico pode colocar. A receita médica é um documento, como eu disse, ele pode colocar várias informações e recomendações que estejam relacionadas com o tratamento. Aqui, por exemplo, realizar repouso. É um exemplo de uma recomendação médica. Tá? Eu já vi várias recomendações médicas, já trabalhei em posto de saúde e vi que tem alguns médicos que eles colocam realmente realizar repouso, dependendo do caso, hidratação, dieta, eles têm mania de colocar assim, já vi, tá bom? Outra informação importante em qualquer receita é a data, 2/5/2050, nossa, bem no futuro, né? Então essa é a data do medicamento, da receita, desculpe. E outro detalhe, após ele tudo definido, o médico ele coloca o nome dele, assina, e um carimbo com o registro do conselho dele. Aqui no caso o Conselho Regional de Medicina 111, doutora Ana Cristina Souza. Tá? Então é assinatura e carimbo. O carimbo ele já tem essas informações, normalmente o médico só assina. Porque imagina ele ter que colocar o nome dele completo, o CRM em toda a prescrição. Então não, ele já tem um carimbo, ele faz a assinatura, tá? Para ficar mais prático. Bom, gente, essas são algumas informações. Eu vou querer que vocês façam um estudo em cima dessa receita aqui, para vocês estarem desenvolvendo algumas atividades. Por que eu coloquei aqui nome e registro do prescritor? Justamente porque eu falei para vocês agora há pouco ali atrás que o prescritor é quem prescreve a receita, mas não é só médico, né? A gente tem no caso os dentistas que também prescrevem e temos outros profissionais. Por exemplo, na área veterinária, tem um médico veterinário, tá? Então, nós temos um médico e temos dentistas que também fazem prescrição, certo? Seria isso na aula de hoje, tá? Isso aqui é um contexto geral, então, de uma receita bem simples. Vamos ver vocês praticando. Qualquer dúvida, pergunte. E vamos para o próximo slide. Está aqui, Receitas Médicas, parte 1. Estudem mais, pesquisem, façam as atividades propostas, tirem dúvidas no WhatsApp, não deixem de tirar dúvidas. Agradecemos a todos e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.